O calor não era apenas uma temperatura, era uma entidade física, pesada e sufocante, que parecia pressionar o teto do conversível contra o asfalto derretido daquela estrada esquecida no interior da Bahia. Renan sentia o suor escorrer pelas costas, encharcando a camisa de linho que custara mais do que a maioria das pessoas daquela região ganhava em um ano. Ele não deveria estar ali. Na verdade, ele não deveria estar em lugar nenhum. O GPS do painel havia morrido a 40 quilômetros, exibindo apenas uma tela negra que refletia seu próprio rosto cansado. 38 anos, olheiras profundas e aquele vinco entre as sobrancelhas que a imprensa paulistana adorava chamar de o charme do gênio incompreendido. Agora, o gênio estava perdido no meio da caatinga, fugindo dos escombros de sua própria carreira e, ironicamente, sendo traído pela única coisa que ele acreditava ser infalível, a engenharia alemã de seu carro antigo. O motor engasgou uma vez, duas vezes, e então morreu com um suspiro metálico, liberando uma nuvem de fumaça branca que cheirava a óleo queimado e derrota. O carro deslizou silenciosamente até parar no acostamento de terra vermelha, levantando uma poeira fina que cobriu o couro bege dos bancos. Perfeito, murmurou Renan, batendo as mãos no volante. O som foi abafado pela imensidão do silêncio ao redor. Simplesmente perfeito. Ele saiu do carro, sentindo o cascalho triturar sob as solas finas de seus sapatos italianos. O horizonte era uma linha trêmula de mormaço, pontuada por cactos retorcidos e arbustos secos que pareciam implorar por água. Não havia sinal de celular, não havia postos de gasolina. Havia apenas o zumbido incessante das cigarras, um som elétrico que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Ele abriu o capô, embora não soubesse diferenciar uma vela de ignição de um carburador. A fumaça o fez tossir e ele abanou o ar com a mão, sentindo-se ridículo e impotente. Era isso. O grande Renan Castelo, o arquiteto que redesenhou o horizonte da Faria Lima, derrotado por um radiador superaquecido no meio do nada. Foi quando ele viu a fumaça. Não a do carro, mas uma coluna fina, cinza, subindo por trás de um morro de pedras brancas a uns 500 metros dali. Onde há fumaça, há gente. E onde há gente, talvez houvesse um telefone fixo, ou, na pior das hipóteses, água. Ele pegou o paletó, jogou-o sobre o ombro e começou a caminhar. A cada passo, a poeira vermelha manchava a barra de sua calça, como se a terra estivesse reclamando-o para si, puxando-o para baixo. Ao contornar o morro, a paisagem mudou sutilmente. Havia um vale estreito protegido do vento, onde a vegetação era inexplicavelmente mais verde. E no centro desse oásis improvável, erguia-se uma construção que fez o arquiteto dentro dele parar e analisar. Não era uma casa comum. Era uma estrutura antiga, talvez do século XIX, feita de taipa e pedra, mas restaurada com uma sensibilidade bruta. O telhado havia sido remendado com telhas de barro artesanais, e as janelas, embora sem vidro, possuíam venezianas de madeira maciça, pintadas de um azul que desbotava sob o sol inclemente. Havia um jardim caótico de ervas e flores do campo ao redor e um forno de barro fumegante no quintal. Renan aproximou-se do portão de madeira que estava entreaberto. Olá? Chamou. Sua voz soando estranha, rouca pela sede. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas o som de um sino de vento feito de bambu batendo suavemente. Ele empurrou o portão. O rangido foi alto, um alarme natural. Ele deu 3 passos para dentro do quintal, quando a porta da casa se abriu com violência. Não foi um homem quem saiu. Foi uma mulher. E ela não trazia um sorriso de boas-vindas. Nas mãos, segurava um facão de cortar mato, a lâmina gasta brilhando perigosamente sob a luz do meio-dia. Ela vestia uma calça jeans larga, manchada de barro, e uma camiseta branca encardida, com os cabelos pretos presos em um coque desleixado que mal continha os fios rebeldes. Mas foram os olhos que paralisaram Renan. Eram escuros, alertas, varrendo o perímetro atrás dele com a precisão de um soldado em território inimigo. Nem mais um passo a voz dela era grave, rouca, sem nenhum traço de hesitação. A propriedade é privada. O aviso estava na estrada. Eu não vi aviso nenhum. Renan levantou as mãos, um gesto instintivo de rendição. Meu carro quebrou na estrada principal. O motor pifou. Eu só preciso de um telefone. A mulher não baixou o facão. Ela o analisou de cima a baixo, seus olhos demorando-se nos sapatos, no relógio de pulso, no corte do cabelo. O desprezo em sua expressão era palpável. Não temos telefone.
Nem sinal, nem água para turistas perdidos. Eu não sou turista. Renan sentiu uma pontada de irritação furar seu medo. E não estou pedindo esmola, eu pago. Pelo uso do telefone, pela água, pelo incômodo, só preciso ligar para o seguro. O dinheiro não funciona aqui, doutor. Ela cuspiu a palavra doutor, como se fosse um insulto. Dê meia volta. A cidade mais próxima fica a 30 quilômetros. Se começar a andar agora, chega antes do anoitecer. 30 quilômetros? Renan riu, um som seco e incrédulo. Nesse sol? Eu vou cair morto antes da metade do caminho. Isso é problema seu. Ela deu um passo à frente e Renan recuou. Havia algo na postura dela que dizia que ela usaria aquele facão, não por maldade, mas por uma necessidade visceral de proteger aquele pedaço de chão. Foi nesse momento de tensão, quando o ar parecia vibrar entre os dois, que um movimento na janela lateral chamou a atenção de Renan. Um menino. Devia ter uns 7 ou 8 anos, o rosto magro, pálido demais para o clima da região, emoldurado por cabelos castanhos que caíam sobre os olhos. Ele observava a cena através das frestas da veneziana, segurando algo contra o peito. Não havia curiosidade infantil em seu olhar, havia cautela. O mesmo tipo de cautela que existia nos olhos da mulher. Clara. A voz da mulher cortou sua distração, mas ela não estava falando com ele. Ela olhou rapidamente para a janela e sua postura defensiva endureceu ainda mais. Entre. Agora. O menino desapareceu na sombra da casa. A mulher, Clara, voltou a encarar Renan com uma ferocidade renovada. Vá embora. Agora. Renan abriu a boca para argumentar, para usar sua eloquência de quem convencia investidores a gastar milhões em projetos abstratos, mas o céu decidiu intervir. O azul límpido e brutal foi subitamente engolido por nuvens de chumbo que surgiram por trás da serra com uma velocidade assustadora. O cheiro de ozônio e terra molhada invadiu o ar segundos antes do primeiro trovão estourar, fazendo o chão tremer. No sertão, a chuva não pede licença, ela desaba. As primeiras gotas, grossas e pesadas como moedas, começaram a cair, levantando vapor do solo quente. Clara olhou para o céu, praguejando baixo, e depois para Renan, que já estava sendo encharcado. Ela parecia travar uma batalha interna, os nós dos dedos brancos no cabo do facão. O celeiro ela apontou com a cabeça para uma estrutura de madeira ao lado da casa principal. Você fica lá até a chuva passar. Depois, some. Renan não esperou uma segunda ordem. Correu para o celeiro no momento em que o céu desabou de vez, transformando o quintal em um lamaçal instantâneo. Ele entrou no galpão, ofegante, e o cheiro o atingiu. Argila úmida, madeira velha e serragem. Não era um celeiro de animais, era um ateliê. Prateleiras rústicas forravam as paredes, repletas de esculturas de barro em vários estágios de secagem. Havia bustos, vasos retorcidos, figuras abstratas que pareciam gritar em silêncio. No centro, um torno de oleiro antigo e bancadas cobertas de ferramentas. Renan sacudiu a água do paletó e tocou uma das peças. Era a escultura de uma mão, os dedos crispados como se tentassem segurar algo que escorria, algo líquido ou imaterial. A técnica era impressionante, bruta, cheia de uma raiva contida que ele reconhecia bem. Ele ficou ali por quase 2 horas, ouvindo a chuva martelar o telhado de zinco. O isolamento começou a pesar. Ele estava acostumado ao barulho constante de São Paulo, as notificações do celular, as reuniões. O silêncio daquele lugar quebrado apenas pela chuva era ensurdecedor. Ele se sentia exposto, nu, sem suas armaduras sociais. A porta do celeiro se abriu com um rangido. Clara entrou, carregando uma bandeja coberta por um pano. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o céu continuava escuro, antecipando a noite que chegaria cedo. Ela deixou a bandeja sobre uma bancada limpa. Café e broa de milho, disse ela, sem olhar nos olhos dele. É o que tem. Renan sentiu o estômago roncar. Obrigado. Eu não queria invadir seu espaço. Mas invadiu ela, cruzou os braços, encostando-se na porta, bloqueando a saída. Ela havia deixado o facão, mas a desconfiança continuava armada. Quem é você? E não minta. Eu sei reconhecer gente da cidade que acha que pode comprar o mundo. Renan. Renan Castelo. Sou arquiteto. Ela não demonstrou reconhecimento, o que feriu o ego dele mais do que ele gostaria de admitir. E o que um arquiteto faz perdido aqui, longe de qualquer coisa que valha a pena construir? Fugindo a palavra saiu antes que ele pudesse filtrá-la. Ele suspirou, pegando a caneca de café fumegante.
O calor da cerâmica queimou seus dedos, um lembrete de que ele estava vivo. Um prédio meu. Houve problemas estruturais. Não foi minha culpa, foi a construtora. Economizaram no material. Mas meu nome estava na placa. A imprensa caiu matando. Eu precisava sumir por um tempo. Clara o observou procurando a mentira. Pareceu satisfeita, ou talvez apenas entediada com a fragilidade dos problemas dos ricos. Problemas estruturais, ela repetiu, olhando para as próprias esculturas. Às vezes a fundação está podre e a gente só percebe quando o teto cai na cabeça. E você? Renan arriscou. Uma artista desse calibre escondida no meio do mato? Essas peças, elas deveriam estar em uma galeria em Inhotim ou São Paulo. O corpo de Clara ficou tenso novamente, como uma corda de violino prestes a arrebentar. Eu não sou artista. Faço potes para vender na feira da cidade vizinha. É o que paga as contas. Aquela mão ali não é um pote, Renan apontou. Aquilo é dor. Clara deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. O cheiro dela era de terra molhada e sabão de coco. Não analise o que você não entende, arquiteto. Beba seu café. A chuva vai parar antes do amanhecer. Assim que o sol nascer, eu quero você fora da minha propriedade. O carro não vai andar. Então vá a pé. Ela se virou para sair, mas parou quando uma figura pequena entrou correndo no celeiro, fugindo das poças lá fora. Era um menino. Ele segurava um caderno de desenho contra o peito e parecia não ter visto Renan no escuro do galpão. Léo! Clara repreendeu, a voz perdendo a dureza e ganhando uma nota de pânico. Eu disse para ficar na casa. O menino parou, os olhos arregalados fixos em Renan. Ele não correu. Ele não se escondeu atrás da mãe. Ele simplesmente olhou com uma intensidade que fez Renan se sentir transparente. O garoto usava uma camiseta grande demais e shorts gastos. Havia uma mancha de tinta azul em sua bochecha. Ele não fala, disse Clara, antecipando a pergunta, colocando-se protetoramente entre Renan e o filho. Nunca falou com estranhos. Vamos, Léo. Mas o menino não se moveu. Ele apontou para o bolso do paletó de Renan, onde a ponta prateada de uma lapiseira profissional aparecia. Renan percebeu o olhar. Lentamente, sem fazer movimentos bruscos, ele tirou a lapiseira do bolso. Era uma ferramenta cara, pesada, de metal escovado. Você gosta de desenhar? Perguntou Renan, ignorando o olhar fuzilante de Clara. Léo assentiu, um movimento quase imperceptível. Ele estendeu o próprio caderno. Era um caderno escolar simples, de papel barato. Renan o pegou. As páginas estavam cobertas de desenhos, mas não eram garatujas infantis. Eram desenhos de estruturas. A casa onde moravam, vista de ângulos impossíveis, de cima, de baixo, detalhes da estrutura do telhado, o encaixe das vigas, a perspectiva do jardim. O traço era trêmulo, mas a noção espacial era de um gênio. Isso é... Renan olhou para o menino, chocado. Você tem olho de construtor, garoto? Léo sorriu, um sorriso tímido de canto de boca que iluminou seu rosto pálido. Clara, vendo aquilo, pareceu desmoronar um pouco. Os ombros caíram. O medo em seus olhos mudou de forma. Não era mais medo de Renan, mas medo pelo menino. Ele desenha o dia todo, murmurou ela, a voz quase inaudível. É o jeito dele de organizar o mundo. Ele tem talento, disse Renan, devolvendo o caderno e oferecendo a lapiseira. Pegue. É melhor do que lápis de madeira. O traço é mais limpo. Léo olhou para a mãe pedindo permissão. Clara hesitou por um longo segundo, o silêncio pesado preenchendo o celeiro, mas acabou assentindo brevemente. O menino pegou a lapiseira como se fosse um artefato sagrado e correu de volta para si na casa, desaparecendo na chuva. Você não deveria ter feito isso, disse Clara, mas a raiva havia sumido. Restava apenas um cansaço infinito. Ele se apega fácil. E você vai embora amanhã. Eu vou, garantiu Renan, mas a lapiseira fica. Eu não vou precisar dela onde estou indo. Não vou desenhar nada tão cedo. Clara o encarou e pela primeira vez Renan viu a mulher por trás da guardiã. Ela era jovem, talvez 30 e poucos anos, mas a vida havia talhado linhas de preocupação em seu rosto que a faziam parecer mais velha. Havia uma beleza austera nela, algo que lembrava as paisagens daquela região. Dura, resistente, mas capaz de uma delicadeza surpreendente se você soubesse onde olhar. Você pode dormir aqui no celeiro, disse ela secamente. Tem uns pelegos e cobertores naquele baú, mas tranque a porta por dentro. Por quê? Renan franziu a testa. Tem onça? Pior, disse ela.
E a sombra voltou a cobrir seu rosto. Coisas que andam em duas pernas. Se ouvir barulho de carro na estrada lá em cima, apague a lanterna e fique quieto. Absolutamente quieto. Entendeu? Renan sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da chuva. De quem você está se escondendo, Clara? Boa noite, Renan, ela disse, e fechou a porta, deixando-o sozinho com o cheiro de barro e o som da chuva que, agora, parecia soar como um aviso. A noite foi longa. Renan deitou-se sobre os pelegos de carneiro que cheiravam a poeira e tempo, mas o sono não veio. Sua mente, antes ocupada com processos judiciais e manchetes de jornais, agora estava fixada na mulher e no menino na casa ao lado. O medo dela não era paranoia. Ele convivia com gente poderosa há tempo suficiente para reconhecer o cheiro do medo real. Era o medo de quem sabe que está sendo caçado. Por volta das 3 da manhã, a chuva parou. O silêncio voltou, absoluto, pesado. Foi então que ele ouviu. Longe, muito longe na estrada de terra que ele havia percorrido, o som de um motor. Um motor potente, a diesel, roncando baixo. Renan levantou-se e foi até a fresta da madeira do celeiro. Luzes de faróis varreram o topo do morro, cortando a escuridão. O veículo parou no ponto onde o carro dele havia quebrado. Renan prendeu a respiração. As luzes ficaram paradas sobre seu Karmann-Ghia, abandonado por longos minutos. Eram faróis altos de uma picape ou SUV grande. Depois, o facho de luz varreu a mata ao redor procurando. Renan sentiu-se como uma presa. Ele olhou para a casa principal. Estava totalmente escura, mas ele sabia que Clara estava acordada. Ele podia sentir a tensão dela irradiando através das paredes de taipa. O veículo lá em cima acelerou e seguiu viagem, o som do motor desaparecendo na noite. Renan soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Eles não estavam apenas se escondendo de um ex-marido chato ou de dívidas. Aquilo era uma caçada, e ao deixar seu carro na estrada, ele havia acabado de colocar um marcador gigante na porta deles. A manhã surgiu com uma neblina baixa que cobria o chão como algodão. Renan saiu do celeiro sentindo o corpo moído. Clara já estava no quintal, alimentando algumas galinhas. Ela usava um vestido simples de algodão e parecia menos ameaçadora à luz do dia, embora os círculos escuros sob seus olhos denunciassem a noite insone. Eles viram seu carro, foi a primeira coisa que ela disse, sem nem dar bom dia. Eu vi as luzes, Renan admitiu, aproximando-se. Quem eram? Gente que trabalha para quem não aceita ouvir não. Ela jogou o milho com força no chão. Você tem que tirar aquele carro de lá. Agora. Se eles voltarem e virem que o motor está frio, vão saber que o dono está perto. Vão começar a vasculhar as propriedades. Eu não consigo empurrar aquilo morro acima, Clara, e não pega. A gente dá um jeito. Temos o trator velho. Ela apontou para um galpão menor, onde um trator antigo da década de 70 repousava como um dinossauro de ferro. Eles trabalharam juntos na primeira hora da manhã. Clara dirigia o trator com uma competência que humilhou Renan, enquanto ele amarrava as correntes no para-choque do seu precioso conversível. Rebocaram o carro para dentro da propriedade, escondendo-o atrás do celeiro, cobrindo-o com uma lona verde e galhos secos. Quando terminaram, estavam ambos sujos de graxa e terra vermelha. Renan limpou a testa com o antebraço, deixando um rastro de sujeira. Ele olhou para Clara, que verificava se o carro estava totalmente invisível da estrada. Agora você vai me contar, disse ele, num tom que não admitia recusa. Eu trouxe o problema para a sua porta. Eu coloquei um alvo nas costas de vocês. Eu tenho o direito de saber quem está procurando aquele carro. Clara parou. Ela olhou para a casa onde Léo estava sentado na varanda, desenhando freneticamente com a lapiseira nova. O amor no rosto dela era tão feroz que doía assistir. Não é o carro que eles procuram, Renan. O carro é só uma curiosidade. Eles procuram o menino. O pai? Clara riu, um som amargo e sem humor. O pai dele morreu antes dele nascer. Acidente de moto, disseram. Mas eu sei que cortaram os freios. O problema não é o pai, é o avô. Renan sentiu um frio na espinha. Quem é o avô? Você é de São Paulo? Talvez não conheça os nomes que mandam aqui no Nordeste profundo. Ela se encostou na roda gigante do trator. O nome é Coronel Guzmão, mas hoje em dia ele se chama Senador Guzmão, dono de metade das terras produtivas do estado. Dono de construtoras, dono de gente. Renan conhecia o nome. Guzmão era sinônimo de poder arcaico, daquele tipo de política feita com apertos de mão em Brasília e balas de revólver no interior. Léo é o único herdeiro masculino, continuou Clara, a voz tremendo levemente. Guzmão tem 3 filhas. Ele despreza todas.
Ele quer o sangue dele, o nome dele, para continuar o império. Quando fiquei grávida do filho caçula dele, o rebelde que fugiu da família, Guzmão nem ligou. Mas quando meu marido morreu e descobriram que era um menino, eles tentaram comprar o bebê. Eu recusei. Depois, tentaram tirar na justiça. Eu fugi. Há quanto tempo vocês estão aqui? 4 anos. Mudamos de lugar a cada 6 meses, mas aqui... Ela olhou ao redor, para as montanhas, para a luz dourada do sol. Aqui o Léo parou de ter pesadelos. Aqui ele começou a desenhar. Eu achei que estávamos seguros. O carro ontem à noite, Renan começou. Eram os jagunços dele. Eles fazem a segurança das fazendas da região. Se virem um estranho, eles investigam. Se acharem você aqui, vão fazer perguntas. E se virem o Léo... Ela não precisou terminar. A implicação pairava no ar quente da manhã. Renan olhou para suas mãos, mãos de quem desenhava prédios de vidro e aço, mãos que nunca seguraram uma arma ou lutaram por nada além de um prêmio de arquitetura. Eu tenho um telefone via satélite no porta-malas, mentiu Renan. A mentira surgiu fluida, necessária. Ele não tinha telefone nenhum, mas precisava ganhar tempo, precisava pensar. O medo dela era contagiante, mas também despertava nele algo que estava adormecido há anos, um propósito. Mas a bateria está morta. Preciso de um jeito de carregar. O trator tem bateria? Clara o olhou desconfiada. Tem. 12 volts. Posso tentar fazer uma ligação direta, chamar um resgate para mim. E talvez eu possa tirar vocês daqui também. Não precisamos que você nos salve, ela endureceu novamente. Só precisamos que você não nos entregue. Clara, ele usou o nome dela com firmeza. Guzmão não é alguém de quem se foge para sempre. Ele tem drones, tem satélites, tem a polícia no bolso. Se eles estão patrulhando essa estrada, é porque suspeitam de algo na região. Meu carro foi só o gatilho. Você precisa de um plano melhor do que um facão e um trator velho. Antes que ela pudesse responder, Léo gritou. Não foi um grito articulado, foi um som gutural de alerta. Ele estava na varanda, apontando para o céu. Longe, no azul límpido, um ponto preto zumbia. Um drone. Não um brinquedo de loja, mas um equipamento de topografia, daqueles usados para mapear terras. Ele voava baixo, varrendo o vale. Para dentro! Gritou Clara, correndo em direção ao filho. Renan ficou parado por um segundo, observando o zumbido mecânico se aproximar. O contraste entre a tecnologia fria e a terra bruta era violento. Ele correu para baixo do telhado do celeiro, o coração disparado. A guerra havia chegado àquela tapera esquecida, e ele, o homem que só queria fugir de seus problemas, estava agora no centro de um problema muito maior, onde a moeda de troca não era reputação, mas vidas humanas. Ele olhou para o carro coberto pela lona, olhou para Clara, que abraçava Léo dentro da casa escura, e percebeu com uma clareza assustadora que pela primeira vez em anos ele não queria fugir. Ele queria consertar aquilo, não o carro, mas a injustiça daquela cena. Ok, Renan sussurrou para si mesmo. Você projeta fortalezas, vamos ver se sabe defender uma. O zumbido do drone desapareceu atrás da Serra das Almas, mas o silêncio que ele deixou para trás era mais pesado do que o barulho. Clara não se moveu por um longo tempo, os braços ainda envolvendo Léo, que continuava a desenhar, alheio ao pânico que fazia as mãos da mãe tremerem. Renan observou a cena, sentindo o peso da própria inutilidade. Ele era um homem de concreto e vidro, de cálculos de carga e resistência. Ali, no meio do sertão, sua expertise parecia tão útil quanto um guarda-chuva num furacão. Eles mapearam a área, disse Clara, a voz soando oca. Ela se soltou de Léo e caminhou até a janela, espiando pelas frestas. O Guzmão não manda drones para admirar a paisagem. Eles viram o carro coberto. Eles viram o telhado novo que coloquei no celeiro. Eles sabem que tem gente aqui. Quanto tempo temos? Perguntou Renan. Se o drone transmitir em tempo real, horas. Se tiver que voltar para descarregar os dados, talvez até o amanhecer de amanhã. Ela se virou para ele, os olhos escuros brilhando com uma determinação desesperada. Você precisa ir. A pé. Se sair agora, cortando pelo leito seco do riacho, consegue chegar à estrada estadual antes que eles fechem o cerco e deixar vocês aqui? Renan riu incrédulo. Para o quê? Para serem levados como gado? Você não entende, arquiteto. Clara atravessou a sala e pegou uma mochila velha debaixo de um banco de madeira. Começou a jogar roupas dentro, movimentos rápidos e jerky. Isso não é um filme onde o herói salva o dia. O Guzmão tem a polícia local, o juiz da comarca e metade dos deputados no bolso.
Se eles chegarem e você estiver aqui, você é apenas uma testemunha inconveniente. E testemunhas inconvenientes aqui sofrem acidentes. O carro capota, a arma dispara limpando, o coração para. Renan caminhou até ela e segurou seu pulso. A pele dela estava fria, apesar do calor. Pare. Ele disse baixo, mas com a autoridade que usava em canteiros de obras caóticos. Correr agora é suicídio. Se eles estão monitorando, as estradas e trilhas são os primeiros lugares que vão vigiar. O riacho seco é uma armadilha. É terreno aberto. O drone pegaria o calor do seu corpo em minutos. Clara puxou o braço, mas parou de empacotar as roupas. Então o que sugere? Que a gente sente e espere o lobo soprar a casa? Renan olhou ao redor. A casa de taipa, as paredes grossas de barro, a estrutura rústica. Ele olhou para Léo, que havia parado de desenhar, e agora observava os dois com aqueles olhos grandes e inteligentes. O menino estendeu o caderno para Renan. Renan pegou. O desenho não era da casa. Era de um formigueiro que Léo devia ter visto no quintal. Câmaras, túneis, entradas falsas, complexidade subterrânea. Não disse Renan, a mente começando a trabalhar naquela frequência febril que ele não sentia desde antes do desastre com seu prédio. Nós não vamos correr. Nós vamos nos entrincheirar, mas não como eles esperam. Você está louco. Clara, escute. Renan agachou-se, ficando na altura dos olhos dela. O Gusmão é um homem de poder, certo? Homens de poder são previsíveis. Eles esperam medo, eles esperam fuga, eles não esperam resistência técnica. Se eles vierem, não virão atirando. Eles querem um menino vivo e, de preferência, sem marcas. Eles querem legitimidade. Vão tentar coagir você. Vão trazer papéis, ameaças legais, talvez 1 ou 2 assistentes sociais comprados. E os jagunços são a força de reserva. Eles só entram se a diplomacia falhar. Renan levantou-se, caminhando pela sala, medindo o espaço. Nós temos que fazer com que a diplomacia falhe de um jeito que torne o uso da força impossível. Como? Renan olhou para o próprio carro, escondido lá fora, e depois para o telefone, via satélite, imaginário que ele havia inventado. A mentira teria que se tornar verdade, de alguma forma. Eu sou Renan Castelo. Meu rosto estava em todos os jornais do país semana passada. Eu sou uma desgraça pública, mas sou uma desgraça famosa. Se o senador Gusmão fizer algo comigo ou na minha frente, isso vira notícia nacional. Ele não pode se dar ao luxo de um escândalo federal em ano pré-eleitoral. Você disse que queria se esconder, Clara lembrou, cética. Eu queria. Mas o anonimato não vale a vida de uma criança. Ele suspirou, sentindo o peso da decisão. Vamos usar a única arma que tenho. Minha visibilidade. Mas para isso funcionar, preciso que você confie em mim. E preciso que Léo me ajude. Renan virou-se para o menino. Léo, preciso que você desenhe a casa. Não como ela é, mas como podemos fechá-la. Onde estão as madeiras soltas? Onde podemos travar as portas por dentro de um jeito que ninguém abra sem derrubar a parede? O menino sorriu. Foi a primeira vez que Renan viu um sorriso genuíno, de dentes à mostra, no rosto dele. Ele virou a página do caderno e a lapiseira começou a voar. A noite caiu como um manto de chumbo. Eles não acenderam nenhuma luz, comeram pão seco e queijo coalho no escuro, sentados no chão da sala. Renan, Clara e Léo. Uma família improvisada pelo acaso e pelo perigo. Enquanto Léo dormia, aninhado em um amontoado de pelegos, Clara e Renan montavam a vigília. Renan havia usado suas ferramentas do porta-malas do Karmann Ghia para reforçar as trancas das janelas e portas. Ele criou alavancas de tensão com madeira de demolição que, se forçadas por fora, travavam ainda mais a estrutura. Era a arquitetura defensiva básica, medieval quase. Por que você está fazendo isso? Clara sussurrou no escuro. A voz dela vinha de algum lugar perto da janela da frente. Você poderia ter saído. Eu não te culparia. Renan demorou a responder. Ele estava encostado na porta dos fundos, sentindo a textura áspera do barro nas costas. Aquele prédio que caiu, ele começou, a voz rouca, o Horizonte Jardins. Eu desenhei cada linha. Eu sabia que a construtora estava mudando a especificação do concreto dos pilares centrais. Eu mandei e-mails. Eu reclamei nas reuniões. Mas quando eles disseram que se eu continuasse reclamando, eles tirariam meu nome do projeto e me processariam por quebra de contrato, eu calei a boca. O silêncio da casa absorveu a confissão. Eu assinei os laudos, continuou Renan. Eu deixei passar, porque eu queria ver minha obra pronta. Eu queria o prêmio. Quando a varanda do 10º andar cedeu, não morreu ninguém por sorte,
mas poderia ter morrido. Eu fugi porque não conseguia olhar no espelho e ver um covarde. E agora? Perguntou Clara. Agora eu estou olhando para uma fundação que vale a pena defender. Ele olhou na direção onde Léo dormia. Esse menino, o traço dele, é puro. Ele vê o mundo sem a corrupção que eu coloquei no meu trabalho. Se eu não puder proteger isso, então eu não sirvo para nada, Clara. Ouviu-se o som de tecido roçando. Clara havia se aproximado no escuro. Ele sentiu a mão dela tocar seu ombro, um toque breve, áspero e quente. O pai dele, ela sussurrou. Ele também desenhava. Ele queria ser engenheiro, mas o pai dele, o coronel, achava que era profissão de serviçal. Queria que ele fosse político ou advogado. Quando meu marido recusou, o Guzmão cortou a mesada, cortou o contato. Mas quando o Léo nasceu, ele viu uma segunda chance. Não de amar, mas de possuir. Ele não vai tê-lo, prometeu Renan. Eles estão chegando, disse Clara, a voz mudando instantaneamente de confessional para alerta. Renan aguçou os ouvidos. O som era sutil, diferente do trator ou da picape. Era o som de pneus macios esmagando o cascalho devagar. Carros de luxo, SUVs blindadas, a procissão do poder. Acorde o Léo, leve-o para o ateliê, tranque-se lá. Só saia se eu gritar fogo. Renan, vá! Clara correu para escurar a escuridão. Renan ajeitou o paletó, que agora estava sujo e amassado, passou a mão pelo cabelo despenteado e respirou fundo. Ele destrancou a porta da frente, mas não a abriu. Esperou. Luzes brancas, fortes de LED, inundaram o quintal, passando pelas frestas da janela e desenhando barras de luz no chão de terra batida. Eram 3 carros, portas bateram, passos pesados, botas no cascalho, e passos leves, sapatos sociais. Dona Clara, uma voz masculina, projetada, calma, profissional. Sabemos que a senhora está aí. Não queremos problemas. Só queremos conversar sobre a tutela do menor Leonardo. Renan contou mentalmente até 3. Então, abriu a porta com um puxão violento, deixando a luz dos faróis cegá-lo por um instante. Ele saiu para a varanda, parando no topo dos degraus, uma figura solitária contra a luz. O grupo no quintal parou. Havia 5 homens armados com espingardas e pistolas no coldre, vestidos com uniformes táticos pretos sem insígnias, e na frente deles, um homem de terno cinza impecável segurando uma pasta de couro. O homem de terno piscou, confuso. Ele esperava uma mulher assustada com um facão, não um homem que parecia ter saído de uma capa da revista GQ, mesmo que em frangalhos. "Quem é o senhor?" perguntou o advogado, a voz vacilando por um milissegundo. "A pergunta correta", disse Renan, projetando a voz como se estivesse em um auditório, "é: o que vocês estão fazendo na minha propriedade privada às 3 da manhã?" O advogado recuperou a postura. "Sua propriedade? Essa terra pertence a um posseiro ilegal. Nós representamos o proprietário legal, senador Otávio Guzmão, e temos um mandado de busca e apreensão para um menor sequestrado." "Sequestrado?" Renan desceu um degrau. "O menino é meu convidado. E da mãe dele. E quanto a essa terra... Bom, processos de usucapião são complicados, não são, doutor?" "Doutor Érico. E o senhor não respondeu quem é." "Renan Castelo." O nome pairou no ar. O advogado franziu a testa. Ele conhecia o nome. Todos conheciam. O arquiteto do prédio que quase caiu. Mas também o arquiteto das estrelas, o homem com 2 milhões de seguidores no Instagram. "O arquiteto?" Érico sorriu, um sorriso de tubarão. "O fugitivo, o senhor quer dizer? A polícia de São Paulo adoraria saber onde o senhor está." "Tenho certeza que sim." Renan continuou descendo, caminhando em direção aos homens armados com uma nonchalância suicida. "E é exatamente por isso que vocês têm um problema enorme." "Nós?" Érico riu. "O senhor está sozinho, no meio do nada, cercado por seguranças armados. Acho que o problema é seu." "Errado." Renan parou a 2 metros de Érico. "Veja bem, doutor. Eu sou um homem vaidoso. Quando meu carro quebrou aqui, ontem, eu fiz o que qualquer narcisista do século XXI faria. Eu comecei a documentar minha jornada de autodescoberta no sertão." Renan tirou o celular do bolso. A tela estava preta, a bateria morta há horas, mas ele o segurou como se fosse uma granada sem pino. "Eu gravei tudo. O drone de vocês, a chegada de vocês, as armas ilegais que seus seguranças estão portando. E o mais importante, eu tenho um agendamento de upload automático na nuvem via satélite. Lembra daquele Karmann Ghia ali atrás?" Ele apontou para o vulto coberto.
Tecnologia alemã. Instalei um uplink Starlink no painel semana passada. Era uma mentira técnica absurda. Starlink num Karmann Ghia, 1968. Mas o advogado era um burocrata, não um engenheiro. E Renan vendia ilusões para viver. Se eu não digitar um código no meu celular a cada 30 minutos, continuou Renan, olhando nos olhos do advogado, o sistema envia tudo. Vídeos, áudios, coordenadas de GPS, direto para a redação da Folha de São Paulo e para o meu feed do Twitter. Senador Guzmão envia milícia para sequestrar neto e ameaçar arquiteto famoso. Que manchete, hein? O senador vai adorar isso nas vésperas da convenção do partido. Érico hesitou. O suor brilhou em sua testa. Ele olhou para os homens armados que pareciam nervosos. Matar uma mulher do mato era uma coisa, matar uma celebridade, mesmo uma decadente, era outra. O desaparecimento de Renan Castelo já era notícia. Encontrar o corpo dele crivado de balas na terra do senador seria o fim político da família Guzmão. Isso é um blefe, disse Érico, mas sem convicção. Quer pagar para ver? Renan ergueu o celular morto. Faltam 4 minutos para o próximo upload. Eu posso cancelar. Ou posso deixar acontecer. A escolha é sua. Pegue seus jagunços, entre nos seus carros de ar-condicionado e suma daqui. Diga ao senador que o neto dele está sob a proteção dos holofotes da mídia agora. Se um fio de cabelo do Léo for tocado, eu destruo o legado do Guzmão mais rápido do que meu prédio rachou. O silêncio esticou-se, tenso como arame farpado. O vento do deserto soprou, levantando poeira. Érico olhou para a casa, olhou para Renan. E então fez as contas. O risco político era alto demais. O senador queria o neto, mas queria o poder mais ainda. O senhor está cometendo um erro terrível, Sr. Castelo, sibilou Érico. O senador não esquece. Eu também não, retrucou Renan. E eu tenho muito menos a perder do que ele. Érico fez um sinal brusco com a mão. Vamos! Os homens baixaram as armas, visivelmente confusos, mas obedientes. Eles entraram nos carros. O motorista de Érico abriu a porta para ele. Antes de entrar, o advogado olhou para Renan uma última vez. Isso não acabou. O senhor acabou de comprar uma guerra que não pode vencer. Eu só preciso vencer esta noite, respondeu Renan. Os carros manobraram, levantando poeira e pedras, e partiram. As luzes vermelhas das lanternas traseiras desaparecendo na escuridão, como olhos de demônios recuando para o inferno. Renan ficou parado até o som dos motores sumir completamente. Só então suas pernas cederam. Ele sentou-se degrau da varanda, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ele largou o celular inútil no chão. A porta do ateliê se abriu. Clara saiu correndo, Léo logo atrás. Ela parou diante de Renan, olhando para a estrada vazia, depois para ele. Eles foram embora, ela sussurrou, incrédula. Como? O que você fez? Eu vendi a eles um prédio que não existe. Renan soltou uma risada fraca, histérica. A especialidade da casa. Clara sentou-se ao lado dele e, impulsivamente, o abraçou. Foi um abraço forte, desesperado, cheiro de terra e medo e alívio. Renan, rígido no início, relaxou e retribuiu o abraço, escondendo o rosto no ombro dela por um momento. Eles vão voltar, disse ele, afastando-se gentilmente. Eles vão checar a história. Vão perceber que não houve upload, que não tem satélite. Temos que sair daqui. Agora. Mas o carro fica. Ele é o monumento da minha morte anterior. Renan levantou-se, a adrenalina voltando. Vamos pegar o trator. Vamos cortar pelo leito do rio até a cidade vizinha, onde tem ônibus. Eu tenho dinheiro vivo no cinto, o suficiente para levar vocês para longe, para o sul, talvez. Ou para fora do país. E você? Perguntou Léo. Renan congelou. O menino havia falado. A voz era rouca pelo desuso, estranha, mas clara. Ele havia falado. Renan olhou para o garoto que segurava a mão da mãe. Eu tenho que voltar, disse Renan, sentindo um aperto no peito que nenhuma falha estrutural jamais causou. Eu tenho que enfrentar a música. Se eu desaparecer com vocês, a caçada continua. Mas se eu aparecer, se eu me entregar para a polícia em São Paulo amanhã, o foco da mídia vai todo para mim. Eu vou dar entrevistas, vou falar sobre onde estive, vou mencionar rumores sobre o senador Guzmão, vou me tornar o escudo de vocês à distância. Enquanto olharem para mim, não estarão procurando vocês. Clara entendeu. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto sujo de poeira. Você vai ser preso, disse ela. Pelo prédio. Provavelmente. Negligência criminal. Talvez pegue uns anos, mas sabe de uma coisa?
Renan olhou para as estrelas do sertão vastas e indiferentes. Acho que finalmente encontrei um projeto que não vai desabar. A despedida foi rápida e brutal, como tudo naquela terra. Deixaram Renan na rodoviária da pequena cidade de Pedra Branca ao amanhecer. Clara e Léo pegaram um ônibus para o Mato Grosso, usando nomes falsos que Clara guardava para emergências. Antes de subir no ônibus, Léo entregou o caderno para Renan. Para você consertar, disse o menino. Renan abriu o caderno. Na última página, Léo havia desenhado o Horizonte Jardins, o prédio colapsado de Renan. Mas no desenho, Léo havia adicionado suportes, vigas extras, transformando a ruína em algo novo, uma torre que parecia uma árvore de concreto e vidro, forte, orgânica, indestrutível. Renan viu o ônibus partir, levantando a poeira vermelha. Ele ficou ali, parado na plataforma, um homem de terno sujo, sem carro, sem carreira, prestes a perder a liberdade. Ele pegou o telefone público da rodoviária. Inseriu uma ficha. Discou o número da redação da Folha. Alô? Aqui é Renan Castelo. Sim, o arquiteto. Não desligue. Eu tenho uma história para contar. E começa com um menino que desenha estruturas melhores que as minhas. Enquanto esperava a transferência da ligação, Renan olhou para o desenho de Léo uma última vez. Ele sorriu. Pela primeira vez em anos, a fundação estava sólida.